Vamos estudar mais um signo do zodíaco. Chegamos agora em Escorpião e vamos entender a intensidade e a profundidade desse arquétipo. Esse vídeo faz parte de um curso de astrologia grátis, então se você está aqui pela primeira vez, eu já te convido a se inscrever. Meu nome é Flávia, essa é a Conscientize e por aqui a gente fala de astrologia e autoconhecimento. Então vem comigo descobrir os segredos e os mistérios de Escorpião. Então, como a gente sempre inicia nas nossas aulas, eu vou começar falando das informações iniciais ali do signo, né? E esse signo, ele pertence ao elemento água, ele é de qualidade fixa. Os nascidos entre 23 de outubro a 21 de novembro são do signo de Escorpião. O planeta regente, eu coloquei ali Marte e Plutão, porque na astrologia clássica, a regência desse signo era Marte, né? E a partir da descoberta aí de Plutão se atribui o planeta Plutão a esse signo. Quando a gente estudar lá os planetas, a gente vai entender com mais profundidade o que cada um representa e como que se dá essas regências. O oposto complementar dele é Touro, então a gente vai ter a nossa aulinha depois dessa, vamos ter uma aula sobre esse eixo, né? De Touro e Escorpião, que é um eixo fortíssimo. A casa astrológica é a casa 8. Então essas são as informações para a gente começar a entender esse arquétipo. Quando a gente começa a falar de Escorpião, a gente tem toda uma trajetória, né, do zodíaco até aqui, que a gente vem estudando já, vem entendendo esses arquétipos. E como eu sempre falo para vocês nas aulas, todos nós temos os 12 signos. Então, em alguma parte do seu mapa, o signo de Escorpião vai estar ali. E aí, é nessa parte que a gente vai ter essas características que eu vou falar agora, que a gente vai conversar ao longo dessa aula. Então, assim, quando a gente chega em Escorpião, em Libra, a gente já começou a nossa caminhada pelos signos sociais, né? Libra abre ali, a partir da 7ª casa, esse contato com o social. E é em Libra que a gente começa a compartilhar, a estabelecer relacionamentos, a se tornar mais próximo, né? E equilibrar essas vontades. Quando a gente chega em Escorpião, a gente já está entrando em um nível bem mais profundo de relacionamento. Então, se em Libra a gente está falando de relacionamentos e de estabelecer parcerias, né? Em Escorpião a gente fala de entrarmos mais fundo em contato e com essas relações e começarmos a entender o que é uma intimidade, a ter relações mais íntimas. E aí a gente está falando tanto da sexualidade, que é muito forte nesse signo, né? Mas também da questão da cumplicidade, né? De eu entender até o lado mais obscuro daquela pessoa com quem eu me relaciono, entender aquela pessoa em profundidade. Com isso, percebemos como o outro é quando não está em público. Em Libra, a gente fala das relações que são públicas, que são mostradas, né? Que fica evidente aquilo que a pessoa quer transparecer. Os jogos de diplomacia, aquele equilíbrio, aquela busca por equilibrar vontades. Em Escorpião, não. Em Escorpião é o que a pessoa é na essência dela. Quando não tem ninguém olhando, quando ela é apenas ela mesma, o que ela expressa, né? É o que essa pessoa procura deixar mais reservado para a intimidade dela, realmente, né? Muitas vezes o que ela esconde, o que ela não demonstra, o que ela prefere ocultar, né? Escorpião está muito ligado com essa parte da nossa personalidade que muitas vezes a gente não quer deixar tão evidente. Escorpião quebra os jogos sociais de Libra, rompe com a diplomacia e enxerga o que está por trás, né? Ele tem um olhar para tudo o que fica escondido, que ninguém quer olhar. Então é um signo que ele tem um arquétipo que ele traz uma profundidade muito grande, né? E é por isso que muitas vezes a gente tem essa percepção de Escorpião como algo muito pesado, muito denso, de pessoas que são muito complicadas, que têm questões muito difíceis, mas essa pessoa ela tem a capacidade de enxergar muito a fundo. Então ela acaba percebendo coisas que muitas vezes para a grande maioria das pessoas não é tão fácil assim de lidar.
E ela percebe isso nela e ela percebe isso nos outros também. Então é um poder incrível, um poder imenso de autoentendimento, de mergulho em si mesmo, né? Mas é um poder, é aquela coisa de grandes poderes, grandes responsabilidades. É um poder que ele requer ali ter também um pulso muito firme, né? Quando a gente fala lá da astrologia clássica com Marte regendo esse signo, é justamente porque é um arquétipo que tem uma força imensa, né? E aí administrar essa força, ter o controle dessa força é realmente muito complexo. É um signo de água, é emocional, porém fixo. Então é uma água profunda, né? Câncer é uma água líquida, é aquela água que flui, as emoções que se mostram, se expressam, a pessoa deixa aquela emoção toda transbordar. Então, é aquela pessoa que, se precisar chorar, ela chora, se precisar falar do que está sentindo, ela fala, ela coloca para fora, ela expressa. Escorpião não. Escorpião é água parada, profunda, aquele nível de profundidade onde pouca luz chega, aquele rio em que a superfície mostra que a profundidade ali é muito grande, né? Então, a gente vê aquela água paradinha, aparentemente calma, tranquila, mas a gente não consegue ter percepção do quanto de profundidade tem ali, do que existe ali, né? Essa analogia com a questão da água é interessante porque se a gente pensar, dependendo da profundidade com que a gente mergulha, com que os pesquisadores vão mergulhar para pesquisar espécies, entender esse mundo subaquático, né? Dependendo da profundidade, eles não conseguem prosseguir, ou por causa da pressão, ou porque se torna realmente muito escuro, né? E aí é engraçado que tem ali espécies totalmente diferentes, tem ali uma diversidade que não se encontra em outras profundidades do oceano. Então, é interessante a gente pensar nisso. Existe essa profundidade que causa o receio de, olha, tem muita pressão ali, tem muita escuridão ali, mas também tem uma diversidade imensa, né, em nós, de sentimentos, de emoções, de questões profundas nossas, que podem ser muito bonitas, não só pensar no lado que traz os pensamentos mais obscuros, mais complicados, mas pensar que também pode ter ali algo muito revelador a respeito de nós mesmos. Complicado lidar com tudo que fica oculto, né, na sociedade, com as emoções mais complexas e que mostram um lado mais tenso do ser humano. É muito difícil lidar com isso, né? Quando a gente fala de Escorpião, a gente está falando de lidar com essas questões, com as questões que ninguém quer mexer, né? E aí a gente fala lá na casa 8, por exemplo, que tem muita influência desse signo, e quando a gente fala de Escorpião no mapa, que é uma parte do mapa que vai mostrar ali as crises, que vai mostrar a questão da sexualidade, que vai mostrar a questão da morte, porque são questões que são tabus na sociedade, né? Ninguém quer tocar nos assuntos de transtornos sexuais, por exemplo. Ninguém quer mexer no inconsciente. Quase ninguém quer mexer nesses assuntos. Quase ninguém quer precisar lidar com o fato de que um dia algum parente vai morrer, de que a vida termina, né? E perceber que a vida não termina, que é um renascimento. Poucas pessoas querem lidar com isso, porque é denso, porque é profundo, porque mexe com questões muito delicadas nossas. Então, é complicado, é um arquétipo que ele está ligado com coisas muito profundas e ele é bem intenso nesse estudo, nessa busca por essas respostas. Por isso que é em Escorpião que falamos em tabus, né? Que é o que eu estava falando agora. Ele lida com a morte, com o sexo, com expressões de raiva intensa, de sentimentos densos, de ocultismo. Ele vai lidar com tudo que a gente não quer perceber. Então, aonde você tem Escorpião no seu mapa, é onde você tem essa capacidade de mergulhar nesses assuntos mais intensos, né? Por exemplo, se você tem a casa 7 em Escorpião, e aí você diz, mas a casa 7 é de relacionamentos, então eu não tenho na minha personalidade, eu vou atrair alguém que tenha essas características.
Você vai sim atrair alguém provavelmente com uma força escorpiana muito forte, ou de Áries, de Marte, de algum arquétipo nesse sentido, mas essa pessoa ela vem justamente para ativar esse poder interno, esse poder de se perceber, alguém que consegue se transformar, que consegue mudar, que consegue ressignificar as coisas, né? Pode ser que até você entender e tomar consciência dessa força, você se decepcione, você passe por situações complicadas, você passe por situações em que as pessoas parecem ser algo e não são. Escorpião traz muito essa dinâmica, né? E na casa 7 isso fica bem evidente. A pessoa parece que é algo e aí você conhece melhor e não é exatamente aquilo. Mas por quê? Para te ensinar a ter esse olhar mais intenso, olhar as pessoas na profundidade delas, né? No quanto elas não expressam verbalmente. E que é muito, né? Se a gente for estudar o inconsciente humano, é uma coisa gigantesca. E aí, o quanto o nosso inconsciente está aqui o tempo todo atuando no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas. Então é preciso conhecer isso. E para conhecer o inconsciente do outro, eu preciso saber de mim. Como eu vou conseguir entender o outro se eu não me entendo, se eu não mergulho em mim mesma, né? Então o escorpião ele propõe esse mergulho em si mesmo. Ele lida com a profundidade humana e da vida. Então esse signo ele tem assim um significado muito importante no nosso mapa. Ele pode parecer um arquétipo muito difícil de lidar por todos esses assuntos, porque realmente ele toca em feridas, né? Ele toca em questões muito delicadas. Mas é a partir dele que a gente consegue entender o ser humano num nível muito mais profundo. Inclusive a astrologia, né? O ocultismo, o esoterismo. Nós não teríamos tantas possibilidades de um entendimento espiritual, humano, tão profundo se nós não tivéssemos esse arquétipo entre o zodíaco, né? Entre esses 12 arquétipos, porque é ele que traz essa dinâmica de olhar mais a fundo, olhar o que não está evidente, mas está ali, né? Intuir, perceber, que às vezes esse olhar ele não é um olhar meramente físico, não é só literalmente olhar, né? Como a gente tem, por exemplo, detetives maravilhosos que têm esse arquétipo forte, que estão olhando, mas eles não olham só para os detalhes, eles olham para entender a dinâmica daquela situação, o que aquela pessoa sentiu ali, por que ela fez aquilo, o que aconteceu, né? Refazer os passos de um crime é também entender as motivações por trás daquele crime. Então é um nível, esse arquétipo tem um nível assim de profundidade humana muito grande, realmente assim, muito intenso, muito profundo. E aí a gente precisa aprender a trazer essa profundidade de uma maneira saudável. Esse é o grande desafio, né? Porque quando a gente se percebe nessa profundidade toda, nessa imensidão de sentimentos, de questões que nós temos e que são complexas, né? Quando a gente olha nesse nível de profundidade, como eu falei ali no início, a gente deixa a diplomacia libriana, a gente deixa os jogos sociais, né? O equilibrar, o fazer um jogo ali social para manter o equilíbrio. Não, a gente olha para o fundo e vê que, olha, eu abri mão de tal situação, mas eu fiquei com muita raiva de abrir mão daquela situação. Né? Em Libra a gente abre mão da situação, em Escorpião a gente reconhece, fiquei com muita raiva daquela situação. Mas aí o que eu faço com essa raiva? Aí a gente vê o poder de transformar de Escorpião, né? Para ele entender essa raiva, ele vai ter que mergulhar nessa raiva. Mas ele precisa mergulhar e não se deixar afogar por isso. E sim ressurgir a partir disso. Que é o grande desafio que a gente tem com esse arquétipo. Por toda essa sensibilidade para as questões mais profundas, é ele que lida com os assuntos que ninguém quer lidar. Com os pesares da sociedade, as feridas abertas, as dores, os pesos que exigem muita força interior para serem carregados, né? É bem intenso, como eu falei. Essa sensibilidade é voltada para as energias do mundo. São pessoas que precisam aprender a filtrar essa energia dos outros. A gente não pode esquecer que Escorpião é um signo de água.
Então, assim como o câncer e como peixes, ele interage com esse universo emocional do outro. Então, ele acaba, assim, pegando para si, né? E segurando. A gente tem que pensar que ele é o fixo de água. Ele pega e segura para si essas emoções. Então, se essas emoções foram densas, foram complicadas, foram emoções de traumas, foram emoções de uma raiva profunda, como eu dei o exemplo agora, e isso não foi resolvido, vai ficar dentro dele, vai ficar internamente ali e ele vai ter processos, ele vai ter dificuldade de tocar as questões dele porque tá ali aquele sentimento denso, né, segurando de alguma forma, trazendo, somatizando muitas vezes, trazendo problemas bem complicados. Então ele realmente precisa fazer esse filtro, precisa saber fazer esse descarte do que não serve, né? Se renascer, se recuperar a partir daquele aprendizado que ele tirou daquela emoção. Por isso é bem comum que o escorpião demore a confiar, tenha uma necessidade de conhecer muito a pessoa, né, profundamente, mas quando cria essa confiança na mesma intensidade. Então, ele demora para confiar. Quando a gente tem escorpião, eu dei o exemplo da casa 7, né? A pessoa tem escorpião lá na casa 7. Ela vai demorar muito para se relacionar. Porque possivelmente, mesmo ela desconfiando, ela vai passar por situações de decepção, de questões muito densas nesses relacionamentos. Porque, como eu falei, não é que a casa 7 em escorpião seja um posicionamento ruim. Mas é que é ali que a pessoa precisa vivenciar esse poder de transformação. Então, ela precisa ter contato com isso que não é fácil, que não é tão tranquilo de lidar, para ela realmente ativar essa fênix dentro dela, né? E aí, até esse processo se solidificar, até esse processo de transformação acontecer, é bem comum essa pessoa tender a se fechar, a ela ter uma desconfiança maior do outro, a ela ter um cuidado maior nessas relações, porque ela sabe que o outro é um ser complexo, né? É um ser muito complexo, assim como todos nós somos. Então ela tem essa cautela maior nessas relações. Depois de Libra descobrir que além dele existe o outro, e esse outro é um universo próprio, Escorpião descobre que esse universo esconde muitos segredos pesados muitas vezes. Então é esse contato com um nível de profundidade do outro que é muito grande. E nesse processo, esse signo gera o questionamento: qual o sentido da vida? Né? Ele traz essa questão de o que estamos fazendo, quem somos, o porquê vivenciamos tudo isso. Esse questionar do porquê estamos aqui, das questões mais intensas, do porquê existe essa diversidade, essa complexidade toda, né? Porque eu estou aqui, por exemplo, gravando essa aula agora, e existem pessoas criminosas, e existem pessoas que estão perdendo entes queridos, e existem pessoas que estão em estado de uma doença crônica, em estado terminal. A gente tem N situações que são muito densas. E por quê, né? Por que estamos vivendo tudo isso? E aí a gente fala de um nível de profundidade que ele mergulha realmente assim no mais denso que o ser humano consegue sentir, no mais profundo. E ali ele faz uma avaliação, né? Ali ele faz uma reflexão muito grande de tudo. E aí eu trouxe até a imagem de um dos clipes da Katy Perry, que inclusive é escorpiana, né? E essa música aqui, ela colocou muito dessa força escorpiana, né? Que é justamente sobre isso, sobre esse poder de se elevar, né? Ainda que com tudo ali à volta, sendo denso, sendo pesado, mas I will still rise, né? Ela fala. Então ela ainda vai conseguir se elevar, ela ainda vai conseguir ali fazer o que ela, sobreviver a tudo isso e fazer aquilo que ela acredita que seja os princípios dela, que seja aquilo que ela veio realizar, né? Escorpião tem uma força muito grande. Como eu falei, ele é oposto complementar com Touro. Então, se Touro tem ali os princípios muito definidos, né? Tem uma base estrutural, tem uma forma, assim, os valores pessoais muito claros.
Em Escorpião, a gente não só tem essa força interior, como a gente já entrou em contato com a força do outro e a gente já consegue definir, já consegue balancear esses dois mundos e entender, olha, isso realmente isso não me pertence, isso não sou eu essa força, assim. Não sou eu essa energia densa, não sou eu essa escuridão, né? E aí sair disso e renascer com essa força que a gente tem de fênix, de ressurgir. Então é um arquétipo muito bonito quando a gente consegue vivenciar ele da maneira mais transformadora, realmente. Na astrologia tradicional, como eu falei lá no início, esse signo tem regência de Marte. Então é importante lembrarmos da força de realização desse arquétipo. Aqui a iniciativa acontece através das emoções. É mais lenta, mais contida, mais pensada. Em Áries, essa energia ela é muito ativa, né? O ariano ele faz, ele acontece, ele toma atitude ali no momento, na hora que ele quer tomar. O escorpião já é uma expressão de Marte que é mais reflexiva. É uma expressão de Marte que tem a mesma força, mas que é direcionada. É através das emoções e é uma emoção pensada, uma emoção refletida, né? Uma emoção que ficou guardada e que ele fica ali entendendo todos os lados daquela emoção para depois agir. Então aqui a gente tem realmente um poder muito grande. Onde vocês têm Escorpião no mapa é um ponto de poder muito grande. É um líder nato, mas sem a impulsividade ariana. Então aqui a gente tem também um direcionamento para essa liderança, né? Então por isso que a gente vê escorpianos que se destacam muito, que ganham autoridade, que são referências, porque eles realmente, quando eles se dedicam a algo, eles vão se dedicar a algo com toda a intensidade deles, e que é muita, né? A intensidade também é a característica deles, né? Nada superficial, tudo que eles querem com profundidade. Então, superficialidade não funciona com esse signo, né? Assim como lealdade também tem muito significado. A lealdade para o escorpião é algo muito importante, né? É você ser sincero com ele, você deixar claro com ele as coisas. Ele entende que o ser humano tem uma profundidade em si. Então ele entende que nem tudo você vai expressar tão claramente. Mas ele precisa sentir que você está colocando realmente a sua autenticidade ao estar com ele, né? Que você não está tentando mascarar coisas, que você não está tentando ocultar, precisa ser as claras, precisa deixar evidente as coisas, né? Ele busca cumplicidade. Não é mesquinho, mas quer uma entrega completa com quem se envolve. Então tem essa questão, ele quer as coisas em nível de profundidade, como a gente falou, né? Outro ponto muito importante é a força espiritual. É um signo de muita intuição, de muita energia, muito conectado com os mistérios da vida e com as forças ocultas. Então, assim, se você tem Escorpião na casa 4, que é uma casa que está muito ligada às nossas questões kármicas, na casa 8 também, né, tem uma profundidade muito grande. Na casa 12, que também fala dessa questão espiritual, tem ali um poder de energético muito grande. Então, tem esse poder de entrar em contato com essa questão espiritual, né, com as forças ocultas, com ter um controle maior dessas coisas, a intuição, aquelas pessoas que têm uma intuição fortíssima, que percebem as coisas, que percebem a intenção das pessoas, né, que percebem só no conversar com alguém, já percebe todas as características que aquela pessoa não está deixando passar na comunicação verbal. Ela não está falando que ela está insegura, mas ela está passando de alguma forma aquela insegurança. O escorpião sente. Ela não está falando que o que ela está dizendo não aconteceu exatamente como ela disse, mas o escorpião sente que tem alguma coisinha distorcida ali,
né? Então tem essa intuição fortíssima, tem esse poder espiritual e esse poder de mergulho nas nossas energias, né? Seja emocionais, seja espirituais. É muito profundo realmente. Então esse é um poder, essa questão do poder espiritual que também precisa ser trabalhado. Porque assim como a gente pode, com esse poder, se transformar e transformar outras pessoas, né, entendendo a nossa força, auxiliar no processo de outros, a gente também pode se abrir para energias muito densas. Então a gente vê pessoas que têm, às vezes a pessoa não tem nada, mas ela tem ali um cansaço, ela tem alguma coisa na vida dela que tá sempre empacada, tá sempre trancando, tá sempre dando problema. A gente vai olhar lá no mapa, tem um Saturno em Escorpião que não tá bem resolvido. Tem um Plutão em Escorpião que tá pegando uma dessas casas que eu falei. Então a pessoa ela tá trazendo energia densa para ela e ela nem entende como, mas ela tá ali muitas vezes mergulhada em um sentimento de raiva de alguma coisa ou de se incomodar com algo, né, com todos os pesos que acontecem no mundo, com todas as complicações que nós temos. E aí ela entra ali naquele universo de reclamação, de densidade, de angústia, e ali ela fica e ela vai gerando essa densidade toda para ela, né? Ela vai trazendo esse peso, essa frustração, e aí não transforma isso. E aí isso não se torna algo realmente transformador, né? Então é bem complexo também essa questão espiritual, porque muitas vezes pode ser pessoas que têm até questões com obsessões, com energias realmente densas em volta dela, por essa somatização, né? Porque a pessoa precisa aprender a reformular isso internamente, a ressignificar o que existe ali, né? Aquelas crenças, aquelas questões mais profundas. E aí, dentro de toda essa profundidade que nós falamos agora, quando esse arquétipo, como eu falei um pouquinho agora da espiritualidade, quando esse arquétipo ele não está bem resolvido dentro do nosso mapa, quando nós temos uma expressão desse arquétipo mais desafiadora, como que essa expressão se mostra? Então, uma das características que normalmente assim é bem difícil ver um escorpiano que não tenha em algum momento expressado isso, é a questão da desconfiança excessiva, né? Então ele cria uma cautela com todo mundo, assim. E aí ele fica se cuidando, ele tem receio, ele não sabe até que ponto pode confiar, até que ponto eu posso me abrir com aquela pessoa, né? Se torna muito fechado nesse universo dele, muito desconfiado, o tempo todo com aquela questão de se cuidar das pessoas. A decepção com as pessoas e com a vida, então ele pode ter aquele sentimento de que ninguém presta, de que tá tudo errado no mundo, de que o ser humano não vale a pena, e aí fica nessa frustração imensa que não é com ninguém específico, é com a vida em geral, né? É com olhar para as coisas e ver, né? E a gente vê tanto caos ultimamente, né? Acho que agora mais do que nunca com esse Plutão em Capricórnio a gente tá tendo um pouquinho de contato com essa energia que Escorpião sente, que é olhar para o mundo e ver que tá tudo tão caótico e a gente se perguntar se realmente vale a pena continuar tentando, né? Mas aí a gente vai ver depois nos próximos arquétipos, e aí a gente precisa olhar para a força desse arquétipo de Escorpião aqui, de transformar, e perceber que sim, vale a pena se nós estivermos dispostos a nos transformar primeiro, né? Para valer a pena eu pensar na transformação do outro, eu preciso me transformar primeiro. E esse é o grande desafio, né? É o morrer da Fênix. A Fênix morre para renascer. Então eu tenho que morrer para todas essas minhas angústias, para todas essas minhas frustrações. Eu preciso realmente ir fundo nelas, eu preciso entender elas. E aí sim dar um novo significado para elas, né? Então, outra característica é que ele acumula energias densas. E aí esse contato com essa densidade toda, ele pode se tornar uma pessoa muito estressada, ele pode se tornar uma pessoa angustiada, ter diversas expressões aí que vão dificultar bastante
porque tem energia muito densa ali na volta. Ele precisa relaxar um pouco, ele precisa acreditar no melhor, né? Nem tudo precisa ser tão profundo. Ele usa seus conhecimentos para manipulação, né? Outra característica que a gente enxerga quando esse arquétipo tá complicado no mapa. A pessoa não supera, não ativa o poder fênix. Então ela passa por as situações e ao invés de ela pegar aquelas situações e dar esse impulso para fora, para se refazer, se renovar, ela fica presa naquele momento, naquela situação. E aí ela não se transforma. Então, não estabiliza porque está sempre buscando romper. Esse é outro problema também. A pessoa está tão acostumada a tudo passar por transformações tão drásticas e tão profundas que ela chega num momento da vida, ela não estabiliza mais nada. Ela simplesmente rompe com tudo. Ela fica por um tempo numa estrutura, né? Aquela coisa de touro de estrutura. Ela fica por um tempo ali e depois ela começa a buscar esse rompimento. Ela quer quebrar, ela quer recomeçar tudo de novo. E aí ela não consegue ter estabilidade, porque ela está sempre buscando esse rompimento. A necessidade de poder. Aqui a pessoa expressa essa busca por estar no poder, porque assim, estou no controle, né? É uma das possibilidades dessa desconfiança excessiva. Porque se ela está no controle, consequentemente ninguém controla ela. E aí ela não precisa mais ter tanto receio. Mas é uma ilusão, porque na verdade ela está se tensionando extremamente na busca desse poder exagerado, né? Sentimentos destrutivos também. Quando a gente vê pessoas em processos muito profundos e de depressões profundas e de questões muito densas, essa pessoa pode estar ali com essa energia escorpiana em desequilíbrio, né? Trazendo ali esse sentimento de, assim, falta um preenchimento, falta um sentido, né? Essa busca por um sentido maior das coisas. A conexão com energias espirituais densas, né? Isso daqui é bem complicado também. É bem difícil, porque como eu falei, às vezes a pessoa tem a vida dela toda conturbada e ela não consegue perceber ali qual o ponto que ela pegou aquela densidade. E muitas vezes pode ter sido momentos assim do passado, de coisas muito profundas. E aí ela tá com aquela questão interna ali. Ou então, por todos esses anteriores que a gente falou, né? Por estar com energias muito densas internamente, por ter essa desconfiança com as pessoas, ela tá o tempo todo se cuidando, ela tá o tempo todo esperando que o outro vai agir de uma maneira desagradável, de uma maneira ruim. Então ela vai gerando, ela vai criando essas possibilidades de que o outro seja ruim de fato. Ela vai atraindo aquela energia daquele que realmente vai fazer uma coisa negativa. E aí é muito complicado, essa pessoa traz essas energias densas para ela, né? E aí, entendendo então, dentro desse arquétipo, os níveis de consciência desse arquétipo, né? Então, assim, como que é Escorpião nos 3 níveis de consciência? Né? Ou seja, conforme a gente vai criando consciência desse arquétipo, a gente vai trazendo as características mais fluidas, né? Até aqui a gente viu o que é esse arquétipo numa fluidez. A gente falou ali sobre quando ele está tensionado no mapa, mas as características anteriores é quando esse arquétipo está bem destacado, bem resolvido, a energia é bem desenvolvida dele, né? E aí, quando a gente não tem, quando a gente está aprendendo a lidar com esse arquétipo, ou quando a gente não tem realmente nenhuma facilidade de lidar com isso, ainda é algo muito difícil no nosso mapa, ainda é algo que a gente tem um aprendizado muito grande para tirar ali, como que essas energias se expressam. Então, eu trouxe aqui os 3 níveis, né? E aí a gente vai começar falando do primeiro nível, então. Quando não temos uma consciência clara desse arquétipo, o receio do oculto, de ser traído, enganado, pode ser excessivo. Então a pessoa pega aquela questão ali, né, que ele vai ter esse olhar para o lado mais desafiador das pessoas,
Mas aí ele, aqui no primeiro nível, ele foca só nisso. E aí ele fica buscando. E aí, como todos nós temos um ladinho desafiador, se a gente der foco nisso, a gente vai ter a impressão de que ninguém vale a pena no mundo. Todo mundo tem alguma coisa complicada, né? Todo mundo tem algo que é desafiador. E aí, como que eu lido? E aí ele começa a entrar naquelas questões de pensar em pessoas, por exemplo, em pessoas que fazem, né, cometem crimes horrorosos, em questões muito pesadas, assim, e aí ele pega e vem com aquela impressão de que, olha, existe muita maldade no mundo, existe muita coisa horrorosa no mundo, mas ele tá dando um foco gigantesco nisso. E aí, claro que ele vai enxergar muito mais, né? Ele tá dando uma vazão muito maior para esse lado do que enxergar ali todas as pessoas que estão buscando por uma igualdade, por uma justiça, por um equilíbrio maior, por uma vida em sociedade mais tranquila, né? Existe esse outro lado, mas a gente precisa tirar o foco da desconfiança para conseguir se abrir, aceitar as diferenças do outro e tudo mais. Então ele pode ser excessivo e a pessoa se torna muito desconfiada e até possessiva. Por isso que a gente vê também o que falam de Escorpião nos relacionamentos, ele sendo muito possessivo. Isso pode ser essa desconfiança também. A necessidade de poder e de controle. A pessoa ainda mergulha muito em sentimentos densos, valores densos e fica perdida nesse universo mais obscuro. Né? Ainda ela tem essa capacidade de mergulhar, porque todo escorpião tem, né? Mas ela ainda fica ali. Ela não consegue ainda sair dessa profundeza, sair, levantar, né? Se refazer disso tudo. Ela fica ali, ela fica analisando aqueles sentimentos, ela fica analisando aquela densidade, ela fica remoendo aquilo. E aí, quanto mais ela analisa, mais foco ela dá. E aí mais parece que realmente nada vale a pena, ninguém presta e fica naquele universo. Mas é um universo que ela precisa aprender a sair dali para ela enxergar que existem coisas diferentes, né? É algo que é uma questão de tirar aquele foco daquela energia. Com a quadratura para Leão, o poder energético dela é ainda utilizado com intuitos muito pequenos, voltado para as questões mais egoístas. Então ela usa o poder energético dela não para se transformar, nem transformar o outro, mas para utilizar meios, arrumar formas de gerar situações que ela vai ter um maior controle desse outro. Com a quadratura para Aquário, essa pessoa tem dificuldade de respeitar a individualidade do outro, de aceitar o diferente, o que não pode controlar. A manipulação também se mostra aqui, né? Então, essa questão de lidar com as diferenças, lidar com esse universo que não necessariamente porque o outro é diferente de mim, significa que aquilo é um lado obscuro do outro. Talvez seja só uma característica, né? Seja algo que não tem essa intensidade toda. Uma grande dificuldade de Escorpião é enxergar as coisas sem esse nível de intensidade, né? E aí ele coloca essa intensidade em coisas que, como eu falei, pode ser só uma característica do outro, né? De repente o outro foi lá e contou uma mentirinha boba ali, falou uma historinha, sabe? Inventou uma historinha para as pessoas rirem em volta e aquela historinha envolvia uma mentirinha besta ali. Ele já não vai enxergar isso como uma mentirinha boba para descontrair, para distrair. Ele já vai enxergar que o outro tem capacidade de mentir, que agora é uma mentirinha boba, mas que amanhã ou depois pode ser algo muito maior. Entende? Ele cria uma intensidade que muitas vezes não precisa ter toda essa intensidade nas coisas que ele está observando. Às vezes é só uma atitude, às vezes é só uma coisa momentânea. Não é exatamente que a pessoa tenha um caráter X ou Y porque ela teve aquela atitude, né? E as pessoas vão aprendendo também. Então, ele aqui com a quadratura para Aquário, ele precisa desenvolver esse entendimento de que as pessoas têm o processo de aprendizado delas também. Com a oposição para Touro, ele utiliza de uma confiança que é manipulada e que facilita de eles conquistarem o que querem.
Então, assim, ele tem essa oposição para touro, então ele tem a confiança de algumas pessoas, e aí, ao invés de ele utilizar isso de uma forma, né, mais positiva, mais agregadora, trazer isso como algo que auxilie, ele utiliza isso para ser, como é que se fala quando se tem um álibi, né? Para ser algo que ele vai utilizar quando ele precisar, para distorcer as situações, né? Os valores pessoais são bem densos, assim como a utilização da espiritualidade de forma egoísta. Então aqui é bem complicado, a pessoa usa realmente todo o poder dela, e esse poder é espiritual, é emocional, é de intensidade, de profundidade realmente. Ela usa isso como uma forma de conseguir a segurança que ela quer, porque ela tem essa desconfiança com tudo, com todos, a estabilidade, onde ela acha que ela deve estar, e aí ela não questiona, né? Será que eu realmente tenho potencial para estar naquele posto? Ou estou querendo chegar em tal carreira, em tal posto, só mexendo os pauzinhos, né? Só fazendo ali uma conversa aqui, outra ali, envolvendo as pessoas certas e chegar onde se quer chegar. Então é muito denso esse nível aqui de falta de consciência dessa energia escorpiana, é realmente bastante denso. É onde a gente vê pessoas bem complicadas, assim, que a pessoa vai ter um processo de transformação muito maior, vai precisar realmente se propor a algo muito profundo para conseguir trazer essa consciência mais clara, mais limpa, mais tranquila desse arquétipo, né? Não precisa ser algo assim nessa densidade toda. E no nível 2 de consciência? No nível 2, a gente já tem essa consciência sendo trabalhada. Então, a gente já tem uma pessoa que está começando a entender como esse arquétipo funciona e ela já está começando a buscar respostas para essas questões, né? Talvez ela ainda tenha uma questão de desconfiança muito grande, mas ela já se permite questionar que talvez não é que todo mundo não preste, talvez tenha algumas pessoas no mundo que vale a pena. E aí ela começa a buscar essas respostas. Quando começamos a entender melhor esse arquétipo, começamos a entrar em contato com a transformação dele. Então aqui a gente começa a ativar esse poder fênix. E aí vem as grandes crises pessoais, crises existenciais, questionamentos profundos sobre nós mesmos e sobre o mundo. Porque aí ele se dá conta de que talvez não seja tudo tão denso e tão horroroso e tão horrível, e o ser humano um ser tão desprezível, né? Não seja tudo tão assim. Mas aí ele começa a questionar, bom, então, mas como, né? Como recuperar aquele ser humano que fez algo tão horrível para outro? Como tratar essa questão? Como lidar com... qual foi o motivo que levou aquele ato ali de violência, né? Como lidar com essa raiva interiorizada? E aí ele começa a entrar realmente em crises pessoais, em crises existenciais, questionamentos profundos, o olhar analítico, a capacidade de assimilar as energias, né, se mostra muito. Então aqui ainda continua um processo complexo de lidar, mas a gente já começa a entrar nesse questionamento, nessa autoanálise, né? A pessoa começa a entender a complexidade de tudo. Então, com a quadratura de leão, a pessoa começa uma busca por si mesma. É aquele olhar que eu falei. Quando a gente quer entender o outro, na profundidade do outro, primeiro a gente precisa entender a minha profundidade, né? E aí ele começa a fazer essa busca por si mesmo, por seus princípios, por entender o seu próprio brilho. E aqui acontece uma libertação desse obscurantismo. Também começa a questionar outras percepções de mundo. Então, assim, a gente falou lá no primeiro nível que com a quadratura para leão, ele usa do poder dele para gerar uma imagem de superioridade e tal, que muitas vezes é enganosa. Aqui ele percebe que, olha, eu tenho meu brilho pessoal
E o outro também tem. E a gente pode coexistir, tá tudo bem. Não precisa existir uma competição, né? Ele começa a se libertar desse obscurantismo de estar sempre na defensiva, de estar sempre com medo do que está sentindo, de expressar, de alguém saber. Ele começa a sair desse nível tão denso e começa a questionar. E aí, com a quadratura para Aquário, ele começa a entender que o ser humano é complexo, é múltiplo, que não somos um único padrão e que as pessoas precisam de espaço, precisam de liberdade, de autenticidade, né? Ele começa a sair daquela coisa tão controladora, tão crítica com o outro e tão limitadora do outro, né? Aquela coisa possessiva, e começa a perceber que, olha, tá tudo bem, o outro pode ter o espaço dele. Não é porque ele tem o espaço dele que ele vai estar tramando contra mim nesse momento de silêncio e de reflexão. Ele pode ter o espaço dele para ser ele apenas, né? Não necessariamente precisa envolver uma enganação ou algo do tipo. E com a oposição para Touro, é através dessas transformações pessoais que a pessoa vai desenvolvendo seus valores, seu próprio valor pessoal, vai se estruturando de maneira mais sólida, vai percebendo um sentido maior de tudo que passamos, né? Então ela vai entendendo que sim, existem muitas coisas densas, existe muita dor, muito peso no mundo, né? As pessoas são complexas e muitas vezes elas podem ser extremamente maldosas, mas existe muita coisa boa. Existem muitas pessoas fazendo pelo bem, por levar uma energia de afeto, de acolhimento, né? Essa imagem acho que traduz bem esse olhar de questionar de Escorpião, né? Ela tá presa ali naquele cenário horrível ali e presa né, no chão, mas tem uma borboleta, quer dizer, tem algo bonito além disso. Eu não preciso ficar aqui para sempre, eu não preciso ficar nessa densidade para sempre. Eu posso voar, eu posso sair, mas para isso eu preciso ativar essa minha força, né? Não é algo que acontece da noite pro dia, é um processo extremamente intenso. E aí a gente chega lá no nível 3 dessa energia escorpiana, e aí no nível 3 a gente tem uma consciência mais plena desse arquétipo. Aqui a gente já domina essa força. E aí, quando isso acontece, a gente tem uma consciência de transformação, de reformulação dos próprios valores e identidade. A pessoa consegue expressar essa energia de forma mais fluida, então ela sabe o poder de transformação dela, né? Ela passa por as situações e ela sabe a capacidade que ela tem de se transformar a partir dessas situações. Assim, se torna alguém que sabe superar as tensões, superar os desafios, ajudar quem está nesse caminho, sabe enxergar tudo que fica escondido, oculto, mas sabe que este não é o único caminho. Essa não é uma verdade absoluta, né? Então, por quê? Porque ele já fez esse caminho de ir lá no fundo do poço e subir. Então ele sabe que ele consegue subir. Ele sabe, e até a gente fala que Escorpião é o signo que ele não precisa que lá no fundo do poço tenha molas, né? Tem aquela frase de que lá no fundo do poço tem uma molinha que me empurra para cima. Ele não precisa dessa mola, ele vai por ele mesmo. Ele sobe o poço na força dele próprio, sabe? E é essa força que ele precisa trazer para fora. Ele precisa sentir que ele tem isso, né? Que é algo muito forte. E aí ele percebe que esse não é o único caminho, que não é uma verdade absoluta. Então, com a quadratura para Leão, ele une o poder de inspirar, motivar de Leão com o poder de transformar e curar. E aí eles podem se tornar incríveis terapeutas, né? Psicanalistas, pessoas que lidam com a cura dos traumas dos outros, pessoas que lidam com situações sociais muito complexas, né? Eu dei o exemplo, falei ali da questão dos crimes. Podem ser pessoas que vão estar brigando por direitos humanos, que vão estar brigando por um tratamento mais humano para a gente recuperar realmente essas pessoas, porque ela entende, ela foi lá no fundo do poço, ela sabe como são aqueles sentimentos
E ela sabe que a gente tem recuperação, a gente tem jeito, né? Se ela saiu daquele poço, o outro também consegue sair. Então ela se torna muito motivadora, ela se torna uma excelente forma de inspirar os outros, né? Se tornam terapeutas incríveis. Com a quadratura para Aquário, ela desenvolve uma sabedoria muito profunda. Então ela percebe que essa vida é uma passagem de grandes aprendizados, ela recupera a fé na humanidade, no poder coletivo e percebem que a posse é uma ilusão, assim deixam fluir, deixam ir. Então aprende isso, aprende que a humanidade é complexa sim, mas a gente tem pessoas que valem a pena, a gente tem ainda um fluxo, uma existência que vale a pena continuar tentando. Estamos, né, sempre buscando o melhor. E a gente precisa acreditar nisso, a gente precisa ter, para ter essa força, a gente realmente precisa ter um propósito, ter algo maior, né? Saber que fazemos a diferença. E é cada um, né? Aquário enxerga isso, que o todo não é um todo, uma coisa só. É um todo que é formado por cada um de nós. Então, se a gente se unir, a gente tem uma força muito maior que qualquer coisa. Mas a gente precisa acreditar que tem essa força. E com a oposição para Touro, o poder pessoal e espiritual dela é utilizado com muito mais sabedoria e respeito por ela mesma e pelos outros. Ela percebe a importância de ter esse respeito com a espiritualidade, com as coisas que fogem da nossa percepção, com as coisas que são mais amplas do que a gente enxerga. Ele começa a entender o significado da gratidão, enxerga a beleza da vida, ainda que continue enxergando o lado mais desafiador. Então aqui a gente percebe que a gente não precisa enxergar só beleza para acreditar no melhor, que a gente pode acreditar no melhor mesmo olhando para o lado mais obscuro, né? Não é a paisagem, aqui a gente percebe que não é a questão externa, é a questão interna. Não importa a paisagem que eu estou enxergando, importa como eu estou olhando, qual o olhar que eu estou colocando para essa paisagem e o que eu deixo de mim nessa paisagem, né? Então, como eu transformo, se eu vejo algo à minha volta que está sendo muito injusto com as pessoas, como eu transformo, como eu vou lá e luto por mais igualdade, por mais justiça, por uma maneira de lidar com as pessoas mais humana. Eu vou lá e faço, né? Uso essa força escorpiana para ir lá e fazer algo, e tomar uma atitude, né? E não apenas eu vou lá e rebato essas atitudes e parto com a mesma violência para cima dessas atitudes, né? Eu vou lá e confronto de uma forma a transformar, a trazer algo novo, a gerar algo que seja mais nutritivo, que seja mais, que espalhe uma humanidade maior. Né? Então, essa profundidade que Escorpião representa. Falamos dos níveis, vamos entender então como que é esse arquétipo nos decanatos. E o que são os decanatos? Quando a gente fala em signos, a gente está falando de arquétipos que são divididos em 30 graus. Então, se você olhar lá no seu mapa, você tem 30 graus de Escorpião. Talvez você tenha 30 graus de Escorpião um pouquinho na casa 1, um pouquinho na casa 12. Um pouquinho na casa 1, um pouquinho na casa 2, né? Mas se você é Escorpião de Sol, você tem o Sol em algum grau de Escorpião. E aí, dependendo do grau de Escorpião, você vai ter uma regência de um planeta, né? Os decanatos são essa regência desses planetas, né? São essas divisões por graus que tem essas regências. E os níveis são o quanto a gente tem de consciência desse arquétipo no nosso mapa, na nossa vida. Então aí você tem que avaliar se, por exemplo, você tem, como eu tenho ali Escorpião na 3, o quanto isso na sua mentalidade e se essa energia escorpiana está resolvida, né? Se você ainda olha para as pessoas com receio, com cautela, desconfiando, e é muito difícil, né? Falando aqui, eu que tenho casa 13 em Escorpião, é muito difícil a gente conseguir confiar. Mas é um processo que, assim, a gente tem que inverter aquela lógica do ver para crer, né? A gente precisa crer para ver aqui. Porque primeiro eu tenho que me permitir confiar na pessoa, para aí sim eu ver que
algumas pessoas vão valorizar minha confiança e que eu posso ficar à vontade com elas, e aí eu vou ganhando essa confiança, vai se tornando mais fácil, eu vou ganhando uma facilidade de ter confiança nas pessoas, né? Foi mais ou menos isso que eu tentei e tento ainda hoje fazer, sempre que bate aquele medinho de, nossa, será que essa pessoa vai me decepcionar? Meu Deus, será que eu posso falar disso com ela? Aí eu penso, não, calma, vamos com calma, não precisa criar essa desconfiança. Então é um processo de aprendizado. Tô falando aqui para vocês verem que eu aqui, você aí, qualquer um de nós vai ter essa energia de escorpião e a gente vai ter esses aprendizados, né? Você pode ter vivenciado situações bem complicadas e hoje já consegui estar ali no nível 3, lidar super bem com essa energia. Mas com certeza foi um aprendizado, foi um passo a passo, não foi da noite pro dia, né? Então, assim, com as regências, né? Com os níveis a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, como eu falei, a gente vai tomando essa consciência. Mas com os decanatos, dependendo do grau que você nasceu, um planeta estava regendo ali. E aí a gente tem de 0 a 9 graus a regência de Plutão. Então, se você nasceu com Sol entre esses graus, ou com algum outro planeta, ou casa abrindo entre esses graus, você tem a regência de Plutão. E isso significa que aqui a gente tem os escorpianos mais intensos, mais propensos a mudar, a transformar, aqueles que têm uma necessidade maior de se autotransformar, são os mais intensos, então se entram em um processo de autoconhecimento, se transformam muito, mas se não buscam por si, também tendem a afundar mais emocionalmente. Então aqui tudo é muito intenso, né? Com Plutão a gente tem uma profundidade muito grande. E aí essa pessoa precisa cuidar, até com questões de vícios também, né? São pessoas, quando elas entram em algo, elas entram de forma muito profunda. Então se ela entrar ali em algum vício, vai ser muito complicado de tirar essa pessoa. E aí a gente precisa identificar isso. Mas use essa intensidade para mergulhar em coisas que vão te transformar realmente, para mergulhar em uma filosofia, em uma espiritualidade que vai te levar para algo, né, que vai te gerar autoconhecimento, que vai te trazer um ressignificado das coisas e tem uma percepção mais aflorada para tudo que está oculto, enxerga muito além da superfície. Então é um poder incrível de enxergar o que está além da superfície, né? Então eles têm essa questão de Plutão, esse poder transformador de Plutão muito intenso. No segundo decanato, de 10 a 19 graus, a gente tem a regência de Netuno. Então aqui a gente tem os escorpianos com maior poder espiritual e de cura. Aqui a gente tem principalmente os terapeutas que eu falei, né? São muito conectados às energias e tem uma intensidade emocional e criativa. Então aqui também, às vezes a pessoa ela tem um talento artístico e ela consegue colocar essa intensidade toda em uma obra de arte, em algo que ela escreve, né? Aquela pessoa que consegue, através de uma música, você escuta a música e você parece que está sentindo o que aquela pessoa sentiu. Pode ser um escorpiano de segundo decanato, né? E também onde temos o maior poder de empatia e compaixão. É a intensidade e a espiritualidade unidas. No terceiro decanato, a gente tem a regência da Lua. E aí são os escorpianos ligados com a questão emocional, né? O emocional é o mais intenso aqui. Quem tem realmente uma profundidade emocional muito grande nas relações e busca uma relação de muita entrega e cumplicidade. Essa questão da cumplicidade que nós falamos, aqui com essa regência da Lua, vai ser mais evidente ainda. Essa pessoa, ela precisa ter uma segurança nessa relação. Ela precisa da cumplicidade, da entrega, né? E precisa cuidar muito a questão da posse. Então, isso fica bem destacado. Mas é uma intensidade emocional. Essa pessoa, ela se doa muito. Ela é uma pessoa que tem também o poder de curar o emocional do outro, né? Então, é um decanato também muito bonito. Para finalizar, eu trouxe aqui o mito da Fênix para vocês lerem, que é o mito um dos mitos, né, que representa esse arquétipo escorpiano.
que traz essa força enorme realmente. Eu vou deixar aqui embaixo também a atividade de Escorpião para vocês fazerem ali, responderem as questões, identificarem o que pode estar sendo mais desafiador para vocês. Me deixem aqui nos comentários onde vocês têm Escorpião no mapa de vocês, como vocês acham que vocês lidam com essa energia e quais os principais desafios que vocês sentem com esse arquétipo. E na próxima aula a gente fala sobre o oposto complementar, entender esse polo Escorpião e Touro, para depois a gente seguir para nossa aula de Sagitário. Tá bom? Vejo vocês lá. Super beijo. Até mais. Tchau, tchau.